de rejeição. O que é que a pessoa rejeitada quer ser? Quero ser visto, eu quero ser visto, eu quero ser validado. Então, onde aconteceu essa rejeição? Aconteceu com 4 anos de idade. A criança co-criou aquele elemental e passou a vibrar nesse padrão durante todo o seu desenvolvimento, adolescência. Então tem uma rede de elementais. E aí pode ter até a subpersonalidade dos múltiplos eus. Quando esse conteúdo abre, essa vibração desses elementais se acopla no seu campo áurico. E eles vão atacar o que, pessoal? O que é que os elementais vão atacar? O que está aqui, ó? Os chakras. A tua conexão com outras dimensões. Então, isso vai fazer com que esses elementais impregnados causem disfunções nos chakras. Então, vai atacar o teu plexo, no caso da rejeição, vai atacar de dependência afetiva o teu chakra sexual, vai atacando o teu coronário, fanatismo, cardíaco, fanatismo, e todo o teu sistema energético começa a ficar desorganizado. Tudo isso por causa de um conteúdo que você não consegue trabalhar, porque olhar no espelho é por demais doloroso. Olhar no espelho é por demais doloroso. Então, esse processo ele vai minando e a gente acaba se acostumando a conviver com esse padrão de baixa de frequência. Esse é o perigo. Quando a gente atinge um estado de frequência mais elevado, a gente começa a ter parâmetros do que é o bem-estar. E, infelizmente, dadas as circunstâncias de trabalho, de rotina, de sobrecargas e das coisas da terceira dimensão, os famosos boletos, relacionamentos, coisas do mundo, nós acabamos não percebendo que nós estamos vivendo em um constante estado de baixa vibratória. E nós não sabemos o que é ter uma consciência plena. E aí, nesse momento, a gente não tem a percepção sobre o nosso campo para parar e me trabalhar. Então, a autopercepção, como eu sempre falei aqui ao longo dos anos, o Daniel, todos nós falamos, é uma chave. Porque você compreende as modulações do seu campo e você percebe, nossa, hoje eu estou meio cansado, tem alguma coisa errada. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu campo, quando tu vai ver, tem 6, 7 conteúdos abertos. De repente, um de perda. Tu ia sair, tu ia bater o teu carro. E aí tu corrige teu conteúdo, aquilo não acontece. Ou tu ia estacionar teu carro, alguém ia parar lá e pá, levar o teu para-choque e ia embora. E aí, como você teve essa percepção, não houve a necessidade de atrair esse aprendizado, porque o seu campo está vibrando com esses elementais. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Foi abordado do macro, como ocorreu a manifestação da dualidade, como essas consciências utilizam tipos de obsessão espiritual no plano astral, utilizam as crenças, os implantes, os hologramas, os universos Dakar holográfico, subclones, a desconexão do Cristo interno, todos os mecanismos de deturpação da onda cocriacional da humanidade. Mas além disso, como cada um de vós está encarnado na terceira dimensão, eles também usam de estratégias ligadas às necessidades físicas, utilizando emissários encarnados na terceira dimensão, negativos, que manipulam a estrutura da sociedade para criar dependências, crises, dívidas e escassez. E principalmente para criar crenças e ideologias que separam e aprisionam todas as consciências. E o motivo pelo qual houve a necessidade de se trazer esta informação foi pela vertiginosa queda do número de espiritualistas durante o processo eleitoral do vosso país. Entraram em polaridades em ambos os lados, perderam a neutralidade, foram vítimas de chips, implantes e hologramas. O pedido partiu da vossa hierarquia de ancestralidade, que ainda está ligado no plano astral e precisou vivenciar de perto a queda dos seus filhos encarnados. Então, a ideia é que um espiritualista, para que possa despertar para a consciência estelar, tenha a consciência da visão do jogo geopolítico das trevas. Entenda que certas bandeiras e ideologias
servem ao propósito de abastecimento dos umbrais, aprisionamento consciencial, e que toda postura fanática, não importa para qual lado, há de sintonizá-los com as estruturas de aprisionamento de consciência. E para que vossa hierarquia de ancestralidade não vos veja mais tropeçar e cair por conta desses temas, cada um precisa adquirir uma visão macro do que acontece, uma postura de neutralidade, estando preparados para entender as intempéries e jamais tomando posições e crenças fanáticas. Jamais tomando posições emocionais e viscerais, pois assim, não importa qual o seu gradiente, como trabalhador da luz, vocês estarão inacessíveis às hierarquias. A melhor forma de compreender o jogo da dualidade cósmica é como um tabuleiro de xadrez. Filhos paradisíacos, ligados às propostas opostas ao processo de reintegração cósmica, jogam um grande jogo, avaliando o gradiente de consciência dos seus experimentos. E mais uma vez, a máxima, assim como a em cima, será embaixo, se faz. E dentro da Terra, facções lutam pelo poder para adquirir o controle do planeta. Uma facção pretende uma proposta de domínio, de negação e de aprisionamento consciencial. A outra facção também busca o poder e também busca o controle. Todavia, a política de integração será mais propícia ao processo de despertar. Todavia, não importa qual dessas facções vocês decidam apoiar. Não importa as suas escolhas, a sua cocriação. O que importa é a mestria emocional. Se você escolher apoiar um lado que prepõe e que impõe políticas de abastecimento dos umbrais, infelizmente, pela lei de ressonância, haverá uma atração e um entrelaçamento de quadro obsessor. Mas a proposta de se mostrar esse jogo é compreender que, assim como existe um jogo cósmico de filhos paradisíacos que avaliam o progresso das suas cocriações e como a dualidade influencia as consciências, existe um jogo entre duas facções que querem o controle do planeta. Todavia, vocês não devem adentrar o campo bélico dessas facções, não devem defender fervorosamente e fanaticamente bandeiras, pois a vossa bandeira é única, a harmonia do Cristo, a luz da confederação, o resgate das consciências na multidimensão e no multiverso. Então o intuito e o pedido veio do vosso ancoramento espiritual, para que entendam que existe um jogo e para que vocês não se tornem peças manipuladas desse tabuleiro, onde uma mão lhes move de acordo com ideologias e crenças e vampiriza sua energia para abastecer os umbrais. E aí, o meu atendimento. Então vamos por partes. Eu me sentei para atender. E aí entrou outro médium de corporação lá na sala, né? Que ele vinha da cirurgia espiritual. Eu já chamei ele para captar o campo. E eu acho engraçado toda a vida que eu digo, pessoal, eu nem falei nada, ninguém sabia que eu ia ser atendido. Eu digo, agora é minha vez, pessoal. E todo mundo, não, vou embora. Todo mundo começa a brincar, porque já sabe que vem pedreira, né? E aí eu chamei alguns captadores e eles disseram, mas quem vai dirigir? Eu digo, não, pessoal, eu tô bem, eu dirijo a apometria. Eu preciso que vocês, com a mediunidade de vocês dentro desse campo ancorado, me ajudem a saber o que está no meu campo para que eu dê o comando, entendeu? Então, os médiuns lá, os captadores seriam os meus olhos. Eles me ajudariam a captar o que está no meu campo, porque é muito difícil fazer uma autocaptação, principalmente quando tem novas tecnologias, quando tem tecnologia da Ordem do Dragão Negro de grau máximo. É difícil você captar no seu campo. E eu disse, eu tô bem, eu dou os comandos. Eu preciso realmente investigar, porque eu estive mal algumas semanas atrás, melhorei, mas é melhor eu aproveitar esse momento e já checar se não tem algo no meu campo. Principalmente porque muitas vezes eles deixam implantes em animação suspensa para, por exemplo, agora sábado, antes do curso, estourar alguma coisa e eu passar mal. Então, eu já solicitei que fosse feito o trabalho no meu campo. Aí, primeira coisa, eles identificaram um implante que parecia um fone de ouvido, que vinha daqui do fone e vinha até a minha nuca, no chakra daqui, ó, de trás da nuca, que ele estava roubando o meu ectoplasma, certo? Roubando a minha assinatura energética, a minha energia, para criar um clone avançado no multiverso, em outra realidade, e eles estavam controlando esse clone através de uma rede de implantes avançadas para esse clone
gerar processos de dualidade, atacar outras consciências, entendeu? Gerar processos de roubo de energia, fazer campos de magia. Então eles estavam usando um super clone inteligente, colocando ele em situações de dualidade com a minha assinatura energética através do meu ectoplasma. Então a primeira coisa que a gente fez foi desintegrar o implante e jogar um pulso de reverberação na malha do multiverso para desintegrar esse clone avançado. Então olha aí o que foi identificado no campo. Depois eles viram implantes na minha coluna. Quando um dos médiums começou a pegar nessa região, perguntando se eu estava sentindo dor, abriu uma imagem de bomba caindo ali na faixa de Gaza, um bocado de gente morrendo, de sangue. Eu digo, vixe, isso daí tá me ligando com a frequência da guerra. E queira ou não, eu estudo muito geopolítica, eu tô de olho em tudo que está acontecendo, porque eu preciso entender o contexto espiritual da Terra. Eu preciso entender o que está acontecendo, como os dominadores globais estão agindo sobre o planeta, como essas forças contrárias estão estruturando mecanismos de aprisionamento consciencial, para que eu possa saber navegar por isso. Então eu preciso estudar, só que aí eu me entrelacei. E aí, implante nas minhas costas, clone em bolsão de guerra, e aí eu fiz todo o processo de desintegração. Eles viram na minha região umbilical, no chakra sexual, um implante para extrair o meu material genético. E essas questões de extração do meu material genético astral e espiritual é muito comum por conta do acoplamento, porque eu tenho uma consciência acoplada no meu nível átmico, um deva temporal, que gera o meu processo carnacional, que me permite canalizar os símbolos, né? Que é toda a egrégora da Ordem Tantá. Para quem é meu aluno aqui do Clube de Membros, sabe da Ordem dos Veladores Brana, que é a minha egrégora. Então eu tenho uma consciência acoplada em mim, ela se acoplou quando eu era criança e assumiu o meu processo carnacional. Então eles querem estudar quais foram as modificações do meu DNA astral que permitiram essa acoplagem, e eles querem também manipular esse deva temporal que está acoplado no meu nível átmico, né? Esse deva temporal cósmico, que me permite criar cristais do tempo, que manipulam as linhas de tempo e as malhas branas do universo. Então, toda hora eles estão fazendo esse tipo de implante de material genético. E aí, a gente percebeu isso, que meu material genético estava em vários laboratórios, em várias malhas do multiverso, e que eu estava sendo estudado, e através do DNA a gente tem um entrelaçamento quântico. Então, quando tem DNA seu num laboratório umbralino, eles podem fazer o entrelaçamento, criar clones, tem muitas possibilidades não confederadas para isso. Então, na hora eu fiz um decreto e desintegrei o implante e fiquei tentando vibrar o meu DNA para despolarizar o DNA que estava nesses laboratórios em várias bolhas d'Aka no multiverso. Então isso aí foi isso. Só que aí isso aqui eu tentei fazer, mas não deu certo. Aí no final do atendimento eu vou contar o que aconteceu. Esse daqui foi absurdo, né? Mas eu já tinha já passado por ataques desse nível. Tinha um implante na sola dos meus pés que estava me conectando com um planeta umbralino da galáxia de Arcones e que estava barrando a minha conexão telúrica e me entrelaçando com a frequência de 2 sofrimentos desse planeta umbralino na galáxia de Arcones. Vocês conseguem imaginar que loucura isso? Aí eu entendi porque que eu vivia com a cabeça pesada, dor de cabeça, mal-estar. Tava desvitalizado. Um implante que quando eu tentava captar energia cósmica, vinha junto uma energia de 2 sofrimentos de um planeta lá da galáxia de Arcones. Agora vocês entendem o que é que a gente passa, né? E aí esse daqui vai um alerta para quem é meu aluno, para quem gosta aqui do canal, para os membros. Um dos médiuns captou que tinham 3 alunos que estavam num processo de vibração devocional para comigo, devocional, e a Ordem Dragão Negro estava construindo um holodeck para usar essa energia devocional e, com o passar dos anos, criar uma matriz de aprisionamento da minha consciência através da devoção dos meus alunos. Então, eles estavam usando a energia devocional para criar um holograma, uma estrutura holográfica para me aprisionar. Então, aqui vai o recado, meus amigos. Se você gosta do meu canal, é meu aluno, gente, eu sou humano, eu tô aqui para ajudar, para facilitar o despertar e tal. Mas eu sou humano igual a vocês, não tem essa não. Eu xingo, eu piso na bola, eu também erro na minha conduta, eu também às vezes não sou perfeitamente disciplinado, não sou uma máquina. De co-criarmos uma jornada evolutiva ascensional. E o que é uma convergência temporal? Então nós vamos revisar
o que é um paradoxo temporal, como essas realidades são criadas e como está estruturado o contexto do multiverso da Terra. Então, nós vamos imaginar que nós temos uma linha temporal matriz, uma das realidades planetárias, estruturada pelas hierarquias espirituais. Nessa linha temporal, vem um grupo de almas, Sirius, M45 Pleiades, Arcturus, Andrômeda, consciências dos mais diversos setores do universo, vem para um projeto. A hierarquia volta no tempo e traz esse grupo, muitos dos quais vocês, sementes estelares, que vieram fazer o trabalho da linha temporal de resgate da Terra, mas ainda estão adormecidos. Dentro dessa linha temporal, nós temos a terceira dimensão física que conhecemos, o plano astral, uma quarta dimensão, o astral sutil, e entre essas dimensões, imaginem essas camadas dimensionais, as bolhas de hiperespaço da Ordem do Dragão Negro. Então, nessa linha temporal, fora dela, existem várias e várias dimensões. O que é que acontece quando os seres da Ordem do Dragão Negro, quando o sinistro governo secreto volta no tempo e gera uma alteração? Então vamos visualizar uma nave não confederada, por exemplo, a nave do Draconiano negativado. Eles viajam na linha temporal da Terra com o intuito de gerar manipulações temporais. E a gente vai utilizar o mesmo exemplo que utilizamos no Fórum de Ufologia e Espiritualidade. Digamos que ele volte para 22 de abril de 1500. O que aconteceu nesse dia? Então, digamos que nesse momento estava lá a caravana de Pedro Álvares Cabral e o intuito deles era modificar a linha temporal do Brasil, visto que a programação do nosso país é de ser a pátria do Evangelho, a egrégora de resgate da Terra. Então eles mudam, eles apagam a linha temporal, geram uma manipulação no tempo, o navio afunda. Toda a colonização do Brasil seria diferente. Poderíamos ter sido colonizados por outro povo. Toda a história do país seria alterada. E o que é que isso cria? Um paradoxo temporal. Quando é criada uma nova linha temporal, de maneira artificial, ou seja, não foi criada pelas hierarquias espirituais, foi criada de forma imprevista, isso gera uma anomalia no tecido gravitacional do espaço-tempo, gerando uma curvatura naquela nova linha temporal. E elas começam, por uma atração gravitacional, a convergir. Porque a tendência do universo é o equilíbrio. E essa linha temporal foi criada de maneira artificial. Marcos, quando a hierarquia espiritual cria uma nova linha temporal, eles vêm no começo do planeta e eles conseguem criar uma nova linha de tempo sem que exista esse processo de anomalia. Porque o plano espiritual a tudo vê. O plano espiritual tem controle de todos os cristais do tempo que separam os tecidos dimensionais do universo. Então, todos os paradoxos são criados ou pelo sinistro governo secreto ou pelas forças não confederadas. E quando essa nova linha de tempo é criada, o que essa linha de tempo tem que se entrelaça com a nossa? Inconsciente coletivo. Quanto mais paradoxos são criados, maior o entrelaçamento entre o inconsciente coletivo. Quando eles criam manipulações temporais, eles as criam justamente para poder ter controle sobre o governo oculto, sobre os ditames da humanidade, porque isso vai programar o inconsciente coletivo. E quanto mais realidades com o inconsciente coletivo denso, mais a nossa se densifica. Quanto mais realidades com guerras, maior a chance de causar uma guerra na nossa realidade. Então, isso é um paradoxo temporal. Todavia, por conta dessa anomalia, existe um processo de convergência. Então a gente tem um paradoxo e nós temos uma malha de realidades paralelas. E a tendência dessas malhas é convergir. Cada inconsciente coletivo se entrelaçando conosco, com a nossa vibração, com o nosso DNA, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Nós estamos numa guerra temporal, cuja arma da guerra é a cocriação individual de cada consciência. A nossa cocriação se propaga pelo inconsciente coletivo, determina a vibração da nossa linha de tempo, determina o fator de entrelaçamento entre o inconsciente coletivo de todas essas realidades. E nós sabemos que tem 27 a ponto de convergir. Qual é o inconsciente coletivo que vai vencer? O da guerra? O da dor, do sofrimento? O Dr. Pacha nos disse que a realidade mais sutil foi onde a confederação conseguiu
colocar sementes estelares dentro do palco político. E nessa realidade mais sutil, estes conseguiram ascender ao Conselho de Segurança da ONU, implantando um governo único que erradicou a fome, a pobreza, a energia monetária, tudo se transformou num padrão de troca. Então o planeta já vive no estado de paz e de liberdade. E na linha temporal mais densa, documentos secretos do governo oculto dessa realidade paralela foram vazados, mostrando planos de controle populacional através de vírus, bactérias e pandemias. Quando a população dessa linha temporal mais densa descobriu que estavam sendo eliminados como gado pelos seus governos, se insurgiram, assassinaram os governantes e se transformou numa linha temporal de tribos, onde cada consciência luta pelo seu sustento. Os mais fortes que possuem armas oprimem e roubam os mais fracos. Essa é a realidade mais densa que está convergindo. Qual realidade nós vamos frequenciar? Qual realidade eu, como trabalhador, estou contribuindo para que aconteça na convergência temporal? A forma como ocorrerá a convergência vai determinar o futuro da nossa linha temporal. Pergunta para vocês: depois que a convergência acontecer, tem como eu voltar no tempo? Tem rastreamento para eu voltar nessa linha? Nessa e nessa? Não. Depois dessa convergência temporal, a gente só tem uma opção: despertar a consciência. É por isso que as hierarquias estão cada vez mais próximas de nós. É por isso que a separação do joio do trigo está cada vez mais intensa. No meu espiritualista brasileiro, que é justamente o fanatismo. Então a gente vai começar já com força total no nosso processo aqui de cirurgia de consciência, não é, Dr. Pacha? O que é que o senhor pode nos orientar sobre como essa energia se propaga no meu espiritualista e impede e dificulta o processo ascensional de muitas consciências? A primeira coisa que você precisa compreender é por que existe a dependência. Isso. A primeira coisa que os arcontes colocaram no planeta Terra foi a dependência. E isso você pode controlar aonde você vai, o que você faz. E se caso você pule aquelas origens, bordas, fronteiras, você é condenado. Isso. Então você faz com que aquilo alimente o seu subconsciente e que aquele processo de onde a Terra foi criada traga até hoje em seus conteúdos individuais. Ou seja, nós fomos formatados desde a criação da humanidade para termos dependências, submissão aos deuses. Não eram os deuses antigamente? Por que eles gostavam de ser adorados? Porque eles queriam extrair o ectoplasma. Então o que o Dr. Pacha está falando? Que essas forças escuras, os arcontes, viajaram no tempo e manipularam a criação da humanidade para trazer a dependência e, com a dependência, o fanatismo. O propósito é evolução. E se disser para você que não existe, pano branco. Forças contrárias, pessoal. Então, olha que interessante essa informação que o Pai José está trazendo. Se você não enxerga a experienciação como evolução, a gente cai na cegueira da escada, que é você não entender os desafios que estão te fazendo reorganizar a sua cocriação e evoluir. Então, Pai José, nós podemos definir que evolução é o agregado cocriacional da rede neural da alma encarnado em todos os corpos das raças que ela teve. Tudo que ela cocriou como felídeo, como calango, como humano, como terrestre. E, meus filhos, por que quer saber se era gato, se era besouro? Não importa, o que importa é a evolução, As né? pessoas ficam olhando para isso, em vez de olhar das feridas internas. O que realmente vai gerar os degraus, né? Eu quero olhar pra cá. O que eu vivei pra trás não importa mais, não. Se eu fui azul, se eu fui amarelo, se eu fui besouro, se eu fui gato, se eu fui cachorro. Isso foi lá atrás.
Isso pode ajudar aqui? Pode ajudar com o propósito de entender, mas não precisa ficar, eu só vou me conectar com ele. Quando não conecta por causa desses conteúdos que não deixa. Se não limpar as cascas de fora, as de dentro você nunca vai olhar. E as de vida passada que faz abrir traumas e te desconectar de agora? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu já tô zangado. Eu vou botar a minha chapeira aqui, porque eu converso assim, botar logo a prosa pra fora, porque as pessoas ficam cutucando formigueiro e não aguentam as mordidas. Isso. Mas eu quero saber, aí quando vai ver, eu era uma princesa, eu era não sei o que, era corra nenhuma. Holografia, o pai já tá falando de encarnação holográfica. Tem que entender que tudo isso tem que compartilhar, tem um monte de conceito que precisa ser resgatada. E aí de repente você chega e dizendo que era Cleópatra, e dizendo que era não sei o que. Olha que um monte de gente que era. Lembra que tem uns pedaços. Tem um monte de pedaços separados. Fractal, e precisa resgatar. E toda a gente que você acessa, não é se enganar, não. Acessa também os cobradores, acessa os conteúdos, acessa tudo que você não quer. E abre esses negócios no sangue. E aí, você não dá lhe conta, porque vai atrás de se iludir, se embelezar, dizendo que é isso, olha que acha bonito, voltar para trás. E aí você acessa o pacote completo. Se limpa, se acessa, se limpa. Não é só acessar. E a pessoa remexer, eu era um gato, como é o nome que você disse? Felídio. Um felídio, que eu tava na luta, não sei aonde, com 2 espadas azul, não sei. Bah, que isso, vai ajudar hoje, me diga aí. Nada. Eu era um grande mago, vai abrir conteúdo de Agora, magia. se eu chegasse aqui e perguntasse, quais são os conteúdos que estão te atrasando mais hoje? Eu não sei. Tá procurando saber? Não. É isso que eu tô dizendo. É correr atrás do rabo, igual o bicho, cachorro, quando não sai pra canto nenhum.